Bom dia. Os meninos. Os meninos, bom dia. Bom dia, Maria. Como vão? Vamos de novo, então. Não é essa aqui. Peraí. Deixa eu virar vocês pra cá. Senão eu não mexo. Não, gente, que é isso que eu fiz? Cadê? Primeiro esse aqui. Pois é, velhinho. O que eu te digo é o que eu te digo. O que houve de mais importante em toda a guerra foi mesmo o medo. Tive medo ainda muito antes do nosso embarque. Eu namorava uma garota lá do bairro, filha de gente simples e que, a princípio, não parecia ter grandes pretensões. Mas o raio da irmã da minha pequena arranjou um noivo rico. Vivia andando de automóvel e ganhando presentes caros. E eu lá com meu empreguinho modesto, meus ternos meio esgarçados, os meus sapatos de sola furada. E depois da convocação, a coisa piorou. Ia visitar a garota de vez em quando, entrava na casa dela, mas era para ver a família se desmanchando em amabilidades com o noivo da irmã. Era Luciano para cá, Luciano para lá. Enfim, uma chaleiragem nojenta. E o Luciano a falar de negócios, de importação, exportação, a se fazer de importante, a dar palpites em política internacional. Ora, vocês não vão embarcar numa, é só farol. Ele falava, né, o tal do Luciano. Mas eu tinha medo, muito medo. Ia embarcar e ia perder a minha Tereza. Então, o primeiro medo dele é esse, né? Embarcar para a guerra e perder a Tereza. As coisas no quartel pareciam mesmo preparadas para o embarque próximo. Lembra-se daqueles exercícios na Vila Militar? Quando subi para o navio de madeira por aquela escadinha de corda, eu olhei para as casas lá embaixo, pequenos, pequenos, meu coração se apertou. Minha Nossa Senhora, os calafrios que passei. Depois foi o embarque de verdade. No navio, tive muito medo de submarino. Coitado, meu Deus. Acordava sobressaltado. Vamos lá, deixa eu achar outra foto. Filha, agora você tem que sentar aqui, que a mamãe tem que pesquisar. Senão você vai atrapalhar a mamãe. Tá bom? Rapidinho. Vai lá tomar cafezinho. Tava com medo de submarino. Peraí, gente. Peraí que nós temos que achar outra foto. Eu coloquei aqui agora. 108. Ô, vó, eu te espero. Quem tá com o livro? Vai lendo aí, enquanto a gente acha aqui, ó, para os demais acompanhar. Vai lá, quem tá com o livro? Lê aí pra mim. Posso ler? Pode. Calma, deixa eu voltar aqui. Onde você tá, Foi um Maria? embarque de verdade. O navio tinha medo de submarino. Acordava sobressaltado, não comia direito e enjoava muito. Passei dias e dias jogado no catre, quase um trapo. E assim foi até começar a guerra de verdade. Tudo era motivo para me atemorizar. Tomei parte no primeiro ataque ao castelo, aquele que se fez com os americanos. Dei tiro, houve tiro. Me deitei no chão por causa das granadas. O diabo sempre assustado, sempre com medo. Depois foi aquele ataque terrível de 12 de dezembro. Nós estávamos de reserva, abrigados junto a umas casas, e vimos os homens de outro batalhão avançarem morro acima. Chapinhavam na lama, encolhidos, avançando sempre. Um companheiro... Ih, Maria, eu acho que começou a dar barulho aqui. Quer que continue a ler? Pode. Não, só um pouquinho, tá tranquilo. Ah, tá. Chapinhavam na lama, encolhidos, avançando sempre. Um companheiro me disse: está vendo? Não tem ninguém lá em cima. O Tedesco já deu fora. E pensar que essa glória era para nós.
Olhei para o morro. Nossos homens já se aproximavam da crista, mais um pouco e o castelo ia ser nosso. Mas qual? Foi um tiroteio tremendo. Morteiros, fuzis, metralhadoras, uma barulheira infernal. E os nossos homens descendo o morro, as lourdinhas cantando, gente caindo, e depois de noite saía patrulha de carne para recolher pedaços de gente na encosta do morro. Tomei parte em patrulhas, tinha medo, mas ia cumprindo o que mandava. Sentia-me abatido, desmoralizado. Companheiros meus tinham morrido, outros estavam na retaguarda do hospital. O tenente que nos comandava foi evacuado por neurose de guerra. Um dia, quando estávamos saindo em patrulha, vimos o tenente trepado numa árvore pensando que éramos TD. Ora, neurose de guerra. Quem é que não tinha? Eu precisava ser evacuado. Era difícil escapar com vida daquele inferno. E como eu andava muito batido mesmo, um dia tive um gesto de desespero. Estávamos na hora do rancho, reunidos em volta da cozinha. O capitão, o sargento da cozinha e mais os oficiais discutiam. Tinham chegado jornais do Brasil e eram um tal de brigadeiro para cá, general Duta para lá, enquanto nós esperávamos a comida. Pensei nos caramelos tedescos que bem podiam cair ali e fiquei fulo da vida. Pulei para uma elevaçãozinha, tirei do cinto a granada de mão e gritei: sirvam já a comida, senão eu espatifo essa jossa toda. Alguém deu um pulo para me desarmar, um companheiro me segurou nos braços, mas não me evacuaram por neurose de guerra, não. Trataram logo de arranjar um papel e tinta e fizeram uma big queixa de mim. Contaram o caso todo por escrito, tintim por tintim. Disseram que eu ia responder a conselho de guerra. Ora, o que importava era, apesar de tudo, uma evacuação para a retaguarda. Depois, naturalmente, ia haver uma Vamos anistia. dar uma paradinha aí, Estela. Vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Você que não tinha lido o Maria, conto. Ô, Estela, você que não tinha lido o conto, tem vários outros alunos aí que também talvez não tenham lido. Veja bem, o cara está num campo de batalha, não é? Esses tedescos aí são os inimigos, ok? São os inimigos que eles chamam de tedescos. E aí eles estavam quase tomando um castelo. Quando eles pensaram que eles estavam quase tomando um castelo, eles tomaram uma chuva de tiros e aqui é o que fala, ó. Foi tiro, granada, morteiros, fuzis, metralhadores, uma barulheira infernal. Saíram correndo, foram embora. Tá. Aí um dia cadê? O tenente que comandava a tropa dele teve uma neurose de guerra. O que é isso? Fica meio doido. Muita gente que volta da guerra e fica doido. Você sabe que ele volta e pensa que ele está sendo perseguido ainda por inimigos, né? Fica o tempo todo se escondendo. Pessoas que voltam de guerra. Às vezes eles ficam, assim, muito conturbados, porque viram muitos amigos morrerem. Aí a tal da neurose de guerra que o cara estava sofrendo. Aí ele falou, ele também já estava começando a ter neurose de guerra, né? Aí ele pensou, vou cometer um ato louco aqui que eles me tiram daqui. Vão me evacuar daqui, vão me levar embora para casa. O que ele fez? Pegou uma granada na hora ia servir o almoço ou jantar, não falo o que é, né? E na hora de servir a comida, ele pegou uma granada, tirou o pino e falou, vão serve a comida agora, senão... Eu tinha pensado já nos caramelos, né? Serve a comida agora, senão eu vou explodir essa jossa toda. Pensou que ia ter evacuação, né, coitado? Não teve nada. Arrumaram foi papel e tinta, fizeram uma carta delatando tudo que ele tinha aprontado. Coitado do menino, gente. Pensa que situação, né? E isso é uma situação verossímil, né? Isso é coisa que pode acontecer na vida real, ok? Aí, tá bom, contaram tudo que tinha feito, mandaram a carta para os comandantes, né? De um modo geral, contando tudo que tinha feito. Mas aí, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, por mais que eles assim, por causa desse ato meu, essa infração minha, eu vou ter que pagar por isso, mas depois eu vou embora, né? Evacuação para a retaguarda, vou sair do campo de batalha, e depois vai ter uma anistia, ou seja, vão me perdoar por isso. Anistiar é perdoar dívidas, é perdoar dívidas com a justiça, digamos assim, entendeu? Mas não foi o que aconteceu, né? Vamos ver aí o que vai surgir pela frente na vida desse camarada aí.
Ô, Maria Fernanda, já tá com Maria. seu livro aí? Tô, Maria. Então, continua a Ô, leitura para Maria, mim, gente. Quem deixa eu te quiser perguntar ler uma aí, gente, coisa. pode falar. Vai lá, Mariazinha. Parou Fiquei foi no segundo espantada. parágrafo, né? Ó, fiquei esperando tal conselho. Aqui, ó. Nesse Aham, parágrafo aqui, ó. eu vi. Maria, Fiquei. Oi, Estela. deixa eu só te perguntar uma coisa rapidinho. Aqui no meu livro tá falando caramelos tedescos. O que significa caramelos tedescos? Então, na verdade, ele tá pensando no caramelo. Caramelo é que é a balinha mesmo, né? Mas caramelo tedesco, porque tedesco é o inimigo. Então, é como se o inimigo, o país do inimigo, essa região do inimigo, produzisse esses caramelos que já são famosos, entendeu? Ah, tá. Por Entendi. serem deliciosos, tipo isso. Nesse Pode contexto ler, aí. Maria? Pode, meu amor? Fiquei esperando tal conselho de guerra. Nisso aconteceu o caso dos prisioneiros alemães. Saindo uma patrulha noturna, atingimos as casas que nos indicaram e devíamos regressar. Mas o sargento achou que naquele povoado não havia tedescos e resolvemos fazer uma patrulha de vinho. Entrei num daqueles casarões de pedra e, como parecia abandonado, fui procurando vinho em todos os quartos, enquanto o Rui, não sei se é assim que fala o nome dele, Fui. meu companheiro, continuava com a metralhadora em posição de atirar. Abrindo a porta de um dos quartos, ouvi um ruído de respiração. Corri o quarto com a lanterninha, quase velada pelos dedos, e vi 4 tedescos estendidos no chão, dormindo. Vi sinal para os rapazes foram Maria, não estamos te na ouvindo. parede. Oi? Seu áudio está Tá com muito picotando. Tá com barulho aqui. Então, fecha aí que outra pessoa vai ler para nós. A tia lê aqui. Abrindo a porta de um dos quartos, ouvi um ruído de respiração. Corri o quarto com a lanterninha quase velada pelos dedos e vi 4 tedescos estendidos no chão, dormindo. Fiz sinal para o Rui. Eu era cabo e devia comandar. Os rapazes foram acordados com uma rajada da metralhadora na parede. Levantaram-se assustados, mãos para cima, gritando: camerade, camerade. Conversamos com eles em italiano assassinado. Demos-lhes cigarros. Perguntamos por outros alemães na vizinhança. E eles nos disseram que na casa vizinha dormiam mais 4 e que não havia nenhuma sentinela acordada. Vi logo que não era uma armadilha. Os olhos assustados daqueles rapazes não me enganavam. O medo deles era ainda maior que o meu. E assim saímos para a rua. O Rui com a sua metralhadora, eu de fuzil e granada na mão. Vou achar outra foto aqui, peraí. Continua lendo aí para mim quem tá com o livrinho. Maria, Oi. eu ia até me oferecer para ler, mas a tela que você estava compartilhando pra gente ler tá cinza e não tá dando para ver nada. Ah, você tá Aí eu não brincando? sei onde que tá. Monarquia. Não tá dando para ler, não, ô Milena? Não. Ah, nem. Não. Aí por isso a outra que você tinha perguntado se alguém podia ler, eu ia te responder, mas aí a Então tela deixa eu ler ficou isso meio aqui. que cinza, não deu para ler. Eu de fuzil e granada na mão, com os 4 tedescos na nossa frente, as mãos atrás da nuca. Fomos a outra casa. O Rui deu mais uma rajada na parede e voltamos para a unidade em triunfo, trazendo na frente os 8 rapazes Ô, aprisionados. Maria, Oi. Oi. minha voz tá pipocando agora. Tá cortando um pouquinho. Aqui em casa tá em obra e tá com muito barulho. Não tem problema não, pode deixar fechadinho. Se precisar de perguntar alguma coisa, você abre. Aqui. Então, eles foram em umas casas lá que, sabe, assim, né, suspeitavam que houvesse inimigos. Os inimigos são os alemães, vocês viram, né? E encontraram 4 dormindo, pegaram esses aí como prisioneiros de guerra, acharam mais 4 em outra casa, que esses 4 aí contaram que estavam em outra casa. Pegaram esses 8 prisioneiros, os 8 tedescos, 8 alemães, e levaram com eles, ó.
Dias depois, o capitão mandou reunir a companhia. Fez uma preleção sobre os deveres do militar, a necessidade de disciplina, etc. E pronto. Pensei, lá veio o tal conselho de guerra. Ele está esperando o tal conselho de guerra para poder puni-lo daquela arbitrariedade que ele cometeu lá, de arrancar a granada o pino da granada e falar que ia explodir tudo. Era a evacuação para a retaguarda, mas apesar das possibilidades de anistia, e embora eu soubesse que meu castigo não podia ser severo, existia ou não existia, afinal de contas, a tal neurose de guerra. A palavra conselho de guerra sempre nos dá uma sensação desagradável, como se a gente fosse enfrentar um pelotão de fuzilamento. Mas o capitão não falou mais em conselho de guerra. Leu uma citação em ordem do dia, pela qual eu era promovida a sargento por ato de bravura, e me fez um grande elogio. Fiquei desnorteado, abobalhado, com vontade de perguntar: e o conselho de guerra, capitão? Mas, enfim, estava promovido, reabilitado, o herói do dia. Todos me davam parabéns, vinham me apertar a mão. Parecia até uma colação de grau. Depois passei por um aperto maior. Escalaram-me para comandar uma patrulha. Fui falar com o capitão. Porque não escala um sargento mais experiente, capitão? Olha que a missão é muito séria. O capitão riu e disse que não podia ser, que eu devia comandar a patrulha. Mandou que escolhesse alguns soldados para me acompanharem. Olhei os homens, eram quase tudo gente novata, recém-chegados do depósito de pessoas. Todos com aquele medo particular, aquela angústia dos primeiros dias de fronte. Fronte é o povo que fica ali na frente da guerra da batalha, né? Tive pena deles e perguntei quem queria me acompanhar. Um cabo me disse: eu vou com você. E eu me dei por satisfeito. Saímos os dois, o cabo de metralhadora e eu com meu fuzil e minha granada de mão. O capitão subiu à torre da igreja para observar nosso avanço. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. E já que vocês não estão vendo, não adianta eu compartilhar isso aqui não, né? Maria, o capitão subiu à torre da igreja. Oi? Qualquer coisa você compartilha de novo, aí tira essa parte. Era acho que um preto na frente. Daqui, Tá? esse daqui também faltou só uma página. Progredimos pela encosta, onde se viam aqui e ali cadáveres brasileiros. Alcançamos o ponto marcado na carta e já nos preparávamos para voltar. Quando, olhando para uma árvore, vi um tedesco de binóculo espiando nossas posições. Fiz sinal para o cabo. A metralhadora cantou e o tedesco se despencou do galho. Nisso, apareceu na crista do morro outro tedesco correndo de mãos para o alto e gritando: camerade, camerade, niente caput. Isso aqui, esse camerade, niente caput, quer dizer levantando a bandeira da paz, entendeu? Só que olha bem o que acontece. Ó, fiz sinal para que o cabo não atirasse, mas não adiantava. Ele estava muito assustado e é difícil fazer parar um homem assustado com o dedo no gatilho. A rajada pegou o alemão na cabeça. Depois foi uma fuzilaria dos infernos. A encosta estava cheia de alemães. Não sei como, tive a inspiração de não correr morro abaixo. Em vez de ir para a estrada batida pelos tiros, nós nos deslocamos para a direita e demos um rodeio, antes de voltar à unidade. Mais tarde, nossos homens fizeram outro prisioneiro e soube-se que no morro havia 76 alemães que queriam render-se e que só atiraram sobre nós depois que matamos o companheiro deles, que vinha em missão de paz, que estava se rendendo. Pois bem, velhinho, continua contando pro velhinho, né? Tudo isso que eu estou te contando não foi nada comparado com Montese. Entrei na cidade à frente do meu grupo de combate, sempre com meu fuzil e minha granada na mão. Eu explicava para os homens: não fiquem aí todos juntos, andem sempre espalhados. Mas era tudo uma carneirada sonsa. Ainda não sabiam dominar o instinto de se agacharem todos juntos num canto sempre que havia perigo. Uma metralhadora pipocou numa das janelas. Olhei para trás e vi meu grupo de combate reduzido a cacos. Uns mortos, outros feridos. De 11 homens, somente eu e o cabo estávamos de pé. Os padioleiros recolheram nossos feridos e nós dois continuamos atirando, caçando o tedesco de casa em casa. Qual, velhinho, quando me lembro de todas essas coisas, tenho vontade de correr, de me jogar no chão, de gritar socorro. A neurose de guerra, tá vendo? É verdade que tudo acabou e que estamos esperando o embarque de volta. Mas eu continuo com medo. O que é que eu vou fazer? Estava desempregado quando me convocaram. Vou voltar aos meus sapatos furados e ao meu terno de mangas esgarçadas. Faz muito tempo que não recebo carta da Tereza. Ela deve ter arranjado alguém, não tenho mais dúvida. Mas não importa.
Não posso mais voltar àquela vida. Quando me lembro da cara do Luciano com dentes muito brancos, me perguntando num canto da sala, o que você acha? Minha noiva vai gostar desse reloginho como presente? Não, tudo está diferente. Mas eu tenho medo, muito medo, velhinho. Tadinho do cara, né? Continuo com muito medo. Ai, ai. Ó, vamos lá para nossa atividade. Comentar a nossa atividade. Ô, gente, Maria, tem um... Oi. mas quem que seria esse velhinho? Aí, tá contando a história para alguém, né? Esse velhinho é o interlocutor dele, do nosso narrador. Nós temos um narrador personagem, né? E esse velhinho é para quem ele tá contando a história. Entendido? Uhum. Entendido, Estela? Aí, vocês estão vendo a nossa atividade? Estão, né? Ó, Sim. não precisa me enviar nada, apenas faço para dar contribuição na aula. Ó, agora nós vamos conversar, então. Vamos pular essa preciosa aí, lá para 3 de uma vez, porque é o que nós lemos. No Conto Medo, qual tipo de narrador presente? Narrador personagem, né? Ó, a prova é quando ele fala aqui assim no começo, ó. Pois é, velhinho, é o que eu te digo. O que houve de mais importante de toda a guerra foi mesmo o medo. Tive medo ainda muito antes do nosso embarque. Olha, primeira pessoa. Qual tipo de narrador presente? Vamos lá. Vou colocar a resposta aqui, depois eu mando para vocês. Narrador, personagem, visto que os verbos estão na primeira pessoa do singular. Ele conta a história a um velhinho. Aí. Narrador personagem, visto que os verbos estão na primeira pessoa do singular. Ele conta a história a um velhinho. Pois é, velhinho. É isso que aconteceu. Nesse conto, qual o maior medo do personagem antes de ir para a guerra? E depois de voltar de lá? Qual o seu maior medo? Antes de ir para a guerra, qual que é o maior medo dele? De perder a Tereza. Perder a Tereza. E quando volta? Ele teve aquela neurose de guerra, né? O maior medo dele é porque ele ainda continua preso no campo de batalha, né? Ele fica com medo, tem vontade de se jogar no chão. Mas ainda continua com medo de perder a Tereza, né? Uhum. Na volta da guerra, no retorno dos campos de combate, ele sente medo, ele ainda se imagina lá e sente medo e vontade de correr e gritar. Apesar de ainda... Não, mas ele não fala que ele já perdeu. Ele fala que ele não vai voltar para aquela vida. Então, ele não vai voltar para Tereza, né? Ele tem medo de tudo, gente. Olha essa última fala dele. Ô, Mas eu tenho Maria, medo. Muito medo, velho. Oi. mas parece que ele tem medo tipo assim, de perder a Tereza ainda. Porque ele fala assim, eu me lembro daquele sorriso branco, esqueci o nome do moço. Mas é O um sorriso Luciano é o branco, namorado tem da rosto irmã da fala. Tereza. Uhum. Será que ela vai gostar desse reloginho e tal? Que ele falou no final do conto? Porque agora, na verdade, ele já tem certeza que perdeu a Tereza. Por quê? Já se passaram muitos anos, pelo visto. Tem muito tempo que ele não recebe carta dela. Entendeu? E como a irmã tinha um namorado rico, né? De repente, essa menina pensou assim, já que o meu namorado foi embora, agora eu vou arrumar outra pessoa para mim também, né? E quem sabe eu consigo uma pessoa rica. É isso que ele pensa. Deve ser até um Entendeu? amigo do Luciano. Entendeu? Ó, perder a Tereza. Peraí, gente, essa resposta aqui, ó. É o seu maior medo ao partir. No retorno dos campos de combate, ele ainda se imagina lá e sente medo e vontade de correr e gritar, apesar de sentir medo de tudo, inclusive
Medo da certeza de que já perdeu o amor de Teresa. Ó, até rimou. Aí. Teresa é com S, né? Cadê a Maria, Teresa? Oi. minha aula deu uma travada. Você está corrigindo as atividades que você mandou? É, meu amor. Aí eu vou mandar para vocês essa respostinha aqui. E a 1 e a 2, a senhora não vai corrigir, não? A 1 e a 2, nós não lemos o conto. Nós começamos pelo conto Medo, que é o que eu tinha foto tá. aqui. Entendeu? A 1 e a 2 a gente corrige depois. Galera, explique o fragmento a seguir de acordo com o contexto. Depois de noite, saía a patrulha de carne. Ó, o que é essa patrulha de carne? Acho que ele foi buscar as pessoas que já tinham morrido no início do combate. É isso mesmo. É lá na página 108, olha. E os nossos homens descendo o morro, nos dias cantando, gente caindo. Depois de noite, saía a patrulha de carne para recolher pedaços de gente na encosta do morro. É para recolher os pedaços de corpos, né? Essa patrulha recolhia as partes. Os corpos despedaçados. Despedaçados do dia de combate. Aí. Aqui, nós temos um indício aqui de que época que isso acontece. Vocês perceberam? Que ele falou do Brasil, né? Chegavam os jornais do Brasil. Cadê, ó? Ele é brasileiro, né, gente? Vocês perceberam, né? Ó, cadê? Aqui, ó, na página 109, falava assim, ó, que tinham chegado jornais do Brasil. E era um tal de brigadeiro para cá, general Dutra para lá, enquanto nós esperávamos a comida. Esse general Dutra foi durante a ditadura militar. Então, nós podemos entender que isso aqui se passou durante a ditadura militar. Ele acha que é isso. Entendeu? Pelo que ele fala, é isso. General Dutra foi um dos militares que governou o Brasil na época da ditadura. Tá? Ernesto Geisel, Dutra, Figueiredo, João Batista Figueiredo. E teve outro, me lembro agora não. Confere com o professor de história lá para nós, se está certa essa data. E se houve... Aqui, ó, ele fala de datas aqui, que foram, assim, parece que verídicas, com relação aos ataques, ó. Ele fala do Castelo, fala do 12 de dezembro, depois ele fala do outro contra os americanos. Então, parece ter sido coisa verdadeira, ok? Qual foi a ideia do protagonista para ser evacuado da guerra, gente? Ele fingiu que estava meio doido, aí ele pegou uma granada e disse que ia estourar o negócio todo. Isso mesmo. Ele fingiu estar mais louco do que estava, né? E falou que ia explodir tudo com uma granada. Ele ameaçou. Me fala quais contos era para ter lido e qual é para a gente ler depois dessa aula. Era para ter lido Medo e Preciosa. A Estranha Vila que não figura no mapa. Para a próxima aula, nós vamos ler Tartarim de Tarascon, Caminhos do Destino. Tá bom? Tartarim de quê? Tartarim de Tarascon. Ó, gente, nós não temos esses contos na internet. Não achei de jeito nenhum. Não tem mesmo. Então, vocês vão ter que me ajudar aí. Caminhos do Destino. Manda foto um pro outro, igual eu fiz aqui. Ó, vocês mandam pro outro. Qual página, Maria? Caminhos do Destino é página 13. E Tartarim de Tarascon, página 73. Aqui, ó. Tartarim de Tarascon. Página 13 e 73. Esse Tartarim de Tarascon é bastante página bacana. 13, tá Caminho do Destino. Isso. Depois é 73. Tartarim de Tarascon. Esse aí é bacana. O pessoal já caçou todos os bichos que podia ir nesse lugar.
Ele ameaçou explodir todo o local com uma granada. Porque o jantar tava demorando muito, eu acho.